Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula de número 7 do nono ano, onde nós vamos falar sobre as características da Lua, tá? Vamos começar pela origem da Lua, né? Qual é a teoria mais aceita pela ciência para explicar a origem da Lua? Acompanhe comigo na telinha. A Lua, ela é considerada um satélite natural, pois não possui luz própria e gira ao redor de outro corpo celeste, a Terra, tá? Então a Lua, ela é o que nós chamamos de objeto iluminado, porque ela não tem luz própria e ela recebe luz do Sol, tá? Então quando nós estamos aí numa noite de lua cheia, a gente costuma dizer, né, estou sob a luz do luar, mas na verdade, né, aquela luz que nós estamos vendo é a reflexão da luz do Sol, porque a Lua em si ela não tem luz própria, ela é um objeto iluminado, tá? A teoria mais aceita para a origem da Lua é a de que ela é resultado da colisão entre um corpo celeste, mais ou menos do tamanho de Marte, e a jovem Terra. Parte do nosso planeta teria se desprendido, dando origem ao sistema natural, ao satélite natural. Então, como vocês podem acompanhar nessa ilustração, né? Um corpo celeste menor que a Terra atingiu a Terra jovem ali no começo da sua vida, né? E pedaços, né, destroços da Terra foram para o espaço e depois eles, né, através de um processo aí demorado, eles se uniram e formaram o que hoje nós conhecemos como Lua, tá? Essa teoria é a teoria mais aceita hoje para explicar, né, a origem do nosso satélite natural, do nosso único satélite natural. Como evidência dessa teoria, afirma-se que existe uma similaridade entre a composição química da Lua e da Terra. Então, para embasar essa teoria, né, alguns cientistas confirmaram que existe, né, uma similaridade na composição ali da Terra, do solo, entre Lua e Terra. Tá? Isso provaria de que a Lua veio da Terra, porque se ambas compartilham, né, características físicas e químicas do solo, elas em algum momento foram um só. Tá? Então, esse embasamento, essa similaridade da composição química do solo, ela é um argumento que embasa essa teoria, tá? De que a Lua já foi parte da Terra. Tá? Lua, dimensões e distância. Tá? A Lua possui uma superfície rochosa irregular e é 80 vezes menor que a Terra. Não são encontrados gases como oxigênio, hidrogênio e muito menos água, tá? Então a Lua ela é dotada de uma superfície muito irregular, né? Nos filmes e documentários nós vemos que é uma superfície com muitas crateras, muito buraco, tá? Até porque essas crateras, né, esses buracos, são resultado do impacto de meteoros, de meteoritos, tá? Porque a Lua ela não tem uma atmosfera que a protege, né? Como a Terra. A Terra tem uma atmosfera que protege contra objetos do espaço, né? A Lua não tem uma atmosfera, ou alguns autores dizem que ela até tem uma atmosfera, mas é tão fina, tão fina, né, que acaba sendo desprezível, tá? E essa atmosfera, né, ela não é capaz de proteger a Lua contra o impacto de objetos, por isso que ela é tão cheia de crateras, tá? Ela não tem oxigênio, não tem hidrogênio e não tem água, tá? Também, em parte, pela essa ausência de atmosfera, tá? Terra e Lua estão distantes cerca de 385 mil quilômetros, tá? Movimentos da Lua. Assim como a Terra, a Lua também realiza os movimentos de rotação e translação. Então, rotação, né, ela gira em torno do seu próprio eixo, tá? E translação, ela gira em torno da Terra, né, que é o seu objeto de atração. Então, ali na telinha tem um GIF que mostra isso para vocês, né? A Lua girando em torno do seu próprio eixo e, ao mesmo tempo, girando ao redor da Terra, né? Ambas estão atraídas ali, tá? O período de rotação da Lua é de aproximadamente 27 dias, tá? E a translação tem a mesma duração. Esse é um fato muito interessante, tá? Geralmente, rotação e translação têm períodos diferentes, né? A Terra tem a rotação de 24 horas e a translação de 365 dias, então são períodos diferentes. A Lua, rotação e translação têm o mesmo período, mais ou menos 27 dias, tá? Isso é uma característica muito interessante. Durante o seu período de translação, a Lua passa por diversas fases, tá? Então, a translação é o movimento responsável, né, por essas fases da Lua que nós observamos, né, no céu ao longo do ciclo lunar, que dura mais ou menos ali 27 e 28 dias, tá? Então, essas fases, né, fase da Lua nova, Lua cheia, Lua minguante, são resultados, em parte, do movimento de translação, né, desse movimento que ela gira em torno da Terra, tá? Influência da Lua na Terra.
A posição do Sol e principalmente da Lua são determinantes para o movimento das águas, né? Ao girar em torno do nosso planeta, a Lua atrai a Terra com menos intensidade do que o Sol. A força gravitacional lunar é baixa para mover o corpo sólido da Terra, mas sua composição líquida, os oceanos, é impactada. Então a Lua, ela exerce uma influência na Terra, tá? Essa influência não é tão grande porque a Lua, ela é muito menor que a Terra, então ela não tem tanta força gravitacional, tá? E aí ela não tem força suficiente para influenciar os corpos sólidos da Terra, né? Então a parte sólida da Terra. Mas ela tem uma força gravitacional forte o suficiente para influenciar os corpos líquidos, né? Então os mares e os oceanos, os rios, todos são influenciados pela Lua também, tá? O oceano que estiver para a frente da Lua estará em maré alta. Aqui, nos intervalos entre as marés altas, o volume da água é menor, portanto, maré baixa. Então, ali na telinha mostra para vocês, ó. O oceano que está virado para a Lua, né, ele é atraído para esse corpo. Então ele acaba sendo mais movimentado, tendo mais ressaca, né, aumenta o seu volume. Então a gente diz que ele está em maré alta, porque ele está sendo atraído diretamente pela força gravitacional da Lua, tá? O oceano que está do lado oposto, que não está virado para a Lua, a gente diz que ele está em maré baixa, porque ele não está sofrendo tanta influência do corpo lunar, tá? Então, gravem essa informação. A Lua, ela não tem força gravitacional suficiente para influenciar os corpos sólidos, mas ela tem força gravitacional suficiente para influenciar ali a dinâmica dos fluidos, né, dos mares e dos oceanos, tá? Por isso que nós falamos de maré alta e maré baixa, tá? Observação e exploração. Os seres humanos observam a Lua desde tempos remotos. No século XVII, a invenção do telescópio permitiu estudá-la com mais precisão. Em 1966, a Luna 9 da União Soviética foi a primeira nave espacial sem tripulação humana a pousar com êxito na Lua. Em 1969, o foguete americano Apollo 11 transportou os primeiros astronautas a caminhar na Lua. Tá? Então a Lua, ela é algo que intriga, né, a sociedade desde os tempos remotos, tá? E aí, com o desenvolvimento da ciência, né, como vocês puderam ver ali, com a criação do telescópio, as pessoas puderam estudá-la com mais cuidado e com mais precisão, tá? Até chegar ao período da corrida espacial, né? Ali na década de 60, 70, todo mundo, né, havia uma corrida espacial de alguns países para ver quem chegava primeiro na Lua, tá? Isso tem a ver com uma questão até política, né, de demonstração de poder, mas também essa chegada na Lua era muito vista como um marco, né, do desenvolvimento, seria um marco do desenvolvimento científico humano, né, sair do seu planeta e chegar até outro corpo celeste, tá? A Lua, ela tem um papel até hoje muito importante, né, porque ela é um objeto de estudo muito importante, né? Existem ainda missões que vão até a Lua para coletar solo, para coletar se existe ali a presença de algum tipo de micro-organismo que consegue viver em condições extremas. Então, até hoje, a Lua é um objeto muito importante de estudo, tá? E chegar até a Lua já não é um grande desafio, tá? Esse desafio já foi ultrapassado, né? Os países conseguem chegar com certa facilidade, né, até a Lua. Nós temos agora aí na telinha para vocês 3 questões que dão uma resumida boa na nossa aula, tá? A primeira questão pergunta, pede que você complete a lacuna, né? O fato da Lua ter uma força gravitacional menor do que a Terra deve-se, entre outros fatores, à sua... né? 2. A Lua é um objeto luminoso ou iluminado? 3. Quais as influências da Lua no planeta Terra? Tá? Bem tranquilo, eu comentei sobre essas questões durante a aula, tá? Bora lá? A resposta da 1, gente, é massa, tá? Então, assim, o fato da Lua ter uma força gravitacional menor do que a Terra deve-se, entre outros fatores, à sua massa. Então, a massa está diretamente ligada à força gravitacional. Então, quanto maior a massa de um corpo celeste, maior a sua força gravitacional. Quanto menor a massa de um corpo celeste, menor a força gravitacional. Então, vocês viram que a Lua ela é 80 vezes menor que a Terra, né? Logo, ela vai ter menos força gravitacional do que a Terra, né? Estima-se que a gravidade da Lua seja 1/6 da gravidade da Terra, tá? Então ela é bem menor que a Terra, por isso que ela não tem tanta força gravitacional, tá? A Lua é um objeto luminoso ou iluminado, comentei com vocês no começo da aula, tá? A Lua ela é um objeto iluminado pelo Sol, ou seja, ela não tem luz própria, né? A luz que ela recebe vem do Sol,
que aí ela reflete e nós temos a falsa impressão, né, de uma luz do luar, mas na verdade ela está refletindo a luz do Sol, tá? Ela é um objeto iluminado. Quais as influências da Lua no planeta Terra? Influência nas marés. Então, eu comentei com vocês que a Lua não tem força gravitacional suficiente para influenciar os corpos sólidos, né, a Terra, mas ela tem uma certa força que permite com que ela influencie, né, as marés. Né? Então, o oceano, né, o mar que está voltado para a Lua naquele momento, ele fica mais agitado, ele fica mais turbulento, né, ele aumenta aí de volume, né, ele tem a sua maré elevada, tá? Então, isso tudo é influência da Lua também, tá? Então é isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí as principais características da Lua, né? A sua origem, como é que é a sua formação rochosa, se ela tem atmosfera ou não, a questão da exploração da Lua, tá? A questão da influência da gravidade, tudo isso são informações importantes para que você consiga ter êxito aí na resolução de atividades e provas, tá? Essa aula fica disponível na plataforma Eduque. Desejo bons estudos e até a próxima.